sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Pai Santo, nós estamos agora diante deste momento tão importante, que é o momento da ministração, do ensino da Tua Palavra. Então nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê orientação e discernimento, que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que nós temos aqui diante de nós neste texto. Fala conosco e glorifica o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o que nós temos diante de nós nesta parábola é a forma estratégica como Jesus mostrou, eu diria mais, desenhou o quão é elevada a nossa insuficiência diante de Deus. É interessante que raramente Jesus Cristo apresentava a aplicação da parábola no início. E só no capítulo 18 nós temos 2 ocasiões em que Jesus inverteu a ordem costumeira das coisas. A primeira vez é na parábola anterior, a parábola da viúva persistente, onde Jesus prontamente, antes mesmo de contar a parábola, já nos apresenta o motivo de contá-la. E a segunda vez é na parábola que lemos hoje, onde Jesus, antes mesmo de mencionar o texto da parábola, ele já explica qual é o motivo ou a aplicação que o levou a contar esta parábola. Ou seja, a parábola tinha como objetivo se dirigir àquelas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Como eu disse, aqui por meio da parábola do fariseu e do publicano, Jesus praticamente desenha o quão insuficientes nós somos diante de Deus. E nós veremos aqui, com base na análise desta parábola, que Jesus coloca em posição de contraste a postura do fariseu que subiu para orar e a postura do publicano que também subiu para orar. Um se colocou diante de Deus como quem dizendo que já estava justificado por causa das suas obras, e o outro demonstrando diante de Deus uma elevada consciência de pecado. E ao final, Jesus Cristo se propõe a responder a pergunta-chave deste texto: quem desceu justificado para a casa? Aquele que se auto-vangloriou ou aquele que humildemente, demonstrando ter uma elevada consciência de pecado, reconheceu a sua insuficiência pessoal? Como eu disse, no versículo 9, Jesus Cristo já nos dá o motivo de ter contado aquela parábola. Era para se dirigir àquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça, nos seus próprios méritos, e que, em contrapartida, menosprezavam aquelas outras pessoas que supostamente não demonstravam ter os mesmos méritos. No versículo 10, Jesus começa efetivamente a falar da parábola, e ele coloca num primeiro plano, ou melhor, num primeiro momento, a figura deste homem que era fariseu.
2 homens subiram ao templo para orar, mas um deles, como eu tenho dito, era fariseu e o outro era publicano. Versículo 11, Jesus fala sobre qual foi a postura ou a atitude daquele homem quando subiu ao templo para orar. O fariseu se colocou de pé. E até aqui nós não temos nenhum problema, porque a postura de orar em pé era uma postura muito comum dentre as posturas de oração que o judeu utilizava, praticava nos seus momentos de devocional. Então, até aqui não há nenhum problema, ok? A atitude arrogante não está no orar em pé. Mas a atitude arrogante vem a partir daquilo que ele ora no seu coração. O texto não diz que ele de pé elevou a voz, mas diz que ele de pé orou no seu íntimo. Então, tudo o que nós veremos a respeito do conteúdo daquele fariseu trata-se de um conteúdo que estava abrigado dentro do seu coração. Era um conteúdo velado, guardado dentro do seu coração. E ele expõe esse conteúdo, mesmo que no íntimo, quando ele diz: Deus, olha como ele se dirige a Deus. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Vejam que ele, no apogeu da sua arrogância, da sua atitude de auto-vanglória, ele já se coloca como alguém que é superior aos demais. Ele começa dizendo: te agradeço por não ser tão pecador quanto os demais pecadores. E provavelmente, quando ele diz isso, ele está olhando para a figura daquele que com ele subiu ao templo para orar. É bem provável que quando ele alega isso, ele está olhando para a figura daquele publicano que ele enxergava a uma dada distância. Então a primeira coisa que ele faz é justamente agradecer a Deus por não ser tão pecador quanto os demais pecadores. Não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Então ele está se vangloriando dessa posição em que ele se sente, ou que ele sente estar, que é a posição de ser melhor do que os demais pecadores. No versículo 2, ele também agradece por suas obras. E ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É interessante como os fariseus, sendo religiosos como eram, eles tinham uma facilidade muito grande de, imbuídos de sua religiosidade, tentar encantar Deus com suas obras pessoais. Então, nesse afã, ele declara: jejuo 2 vezes por semana, como quem tentando fazer os olhos de Deus brilharem por causa das suas obras. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. E de fato os fariseus eram zelosos quanto às duas coisas. Eles jejuavam pelo menos 2 vezes na semana. Acredita-se que às segundas e quintas-feiras eles tinham a sua prática habitual de jejum. E eles também davam dízimo de tudo. E não apenas o dízimo daquilo que eles ganhavam, mas também daquilo que eles produziam e daquilo que eles recebiam. Então eles não se contentavam em dar apenas 10% daquilo que recebiam, mas davam 10% do que produziam e também daquilo que eles recebiam, compravam e recebiam. Eles davam um dízimo. Versículo 13. O publicano, paralelo à atitude do fariseu, ficou a uma certa distância. E ele, diferentemente do fariseu, que de pé se dirigia a Deus com um coração arrogante, ele sequer, o publicano, ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, ele demonstrava ter uma grande consciência de pecado. E como é que a gente enxerga isso no texto? Com base naquilo que ele mesmo declara. Batendo no peito, ele confessava: ó Deus,
Sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Então, se de um lado nós temos um fariseu arrogante, arrotando ali as suas obras e arrotando também ser superior aos demais pecadores, por outro lado nós temos o publicano confessando o seu lugar de pecador, reconhecendo, demonstrando ter uma elevada consciência de pecado e pedindo a Deus que fosse para com ele benevolente, que Deus para com ele agisse com bondade e misericórdia, porque ele estava sim consciente da sua condição pecaminosa, da sua condição de pecador. Aquele publicano estava reconhecendo ali que diante de Deus, de fato, ele não tinha nada que pudesse produzir algum mérito que fosse elevado o suficiente para que ele, diante de Deus, fosse de alguma forma justificado. Então ele reconhece a sua miserabilidade, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua insuficiência. E quem era o publicano? Um homem odiado pela sociedade. O Império Romano delegava aos publicanos a responsabilidade de cobrar os impostos do povo. E os publicanos cobravam estes impostos com usura. Em que sentido eu estou dizendo isso? Que eles cobravam a porcentagem exigida pelo Império Romano e cobravam a porcentagem que eles gostariam de ganhar em cima daqueles impostos. Então, os impostos que eles cobravam eram desmedidos, de valores exorbitantes. Isso causava a fúria e a revolta das pessoas que já tinham lá o seu dinheiro, o seu salário reduzido, escasso, e ainda tinham que desembolsar o que não tinham para pagar aquilo que era cobrado pelos publicanos. Então eles eram figuras não gratas, figuras odiadas pela sociedade judaica. Mas apesar de fazer o que fazia, repito, aquele homem demonstrou ter uma elevada capacidade de reconhecer o seu lugar de insuficiência. E Jesus então fecha a parábola assegurando que este homem, ou seja, o publicano e não o outro, o fariseu, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porque todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Eu disse bem no início, minutos atrás, que algo que essa palavra, que essa parábola sublinha de forma bem convincente, é que diante de Deus não há nenhum homem, nenhuma mulher que seja capaz de ostentar uma justiça suficiente, uma justiça pessoal que seja suficiente. Nenhum de nós, por mais religiosos que sejamos, por mais cumpridores das nossas obrigações religiosas e cristãs que sejamos, temos a capacidade de apresentar diante de Deus algum mérito que seja grande ou forte o suficiente e que seja capaz de nos colocar num lugar de justiça. Diante de Deus, isso é do conhecimento de todos os que estão aqui, nós não temos nenhuma justiça própria suficiente. A justiça que nós temos é aquela que bem sabemos de onde vem e de quem vem. É aquela justiça que vem de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça que hoje nós temos diante de Deus não provém de nós, mas de Cristo. Ele é a fonte da justiça que nos foi imputada. Foi por meio de Jesus Cristo que nos foi dada a justiça requerida por Deus, ou a justiça exigida por Deus. Foi por meio de Jesus Cristo que nós recebemos a justiça que nos reconciliou com o nosso Deus. Romanos capítulo 5, vamos ler esse texto, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, que é um texto muito conhecido de todos nós, mas vale a pena sempre ler esse texto. É como diz Paulo, não me canso de dizer as mesmas coisas, porque na repetição há, de certo modo, um reforço, um aprendizado. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé. É interessante que ele nos coloca como fruto de uma obra
que não é realizada por nós mesmos. Ele diz, havendo sido justificados pela fé. Então significa que nós somos alvos de uma obra que não parte de nós, que não começa e não parte de nós. Fomos justificados pela ação de outrem. Fomos justificados pela ação de Cristo. Havendo sido justificados pela fé, daqui a pouco falaremos mais uma vez sobre a fé. Qual é o fruto disso? Qual é o fruto desta obra da qual nós somos alvos ou fomos alvos? O fruto é a paz com Deus. Então a justificação, ela trouxe paz com Deus. E qual é o outro nome para este estado em que fomos colocados? O de paz com Deus. O outro nome é reconciliação. Reconciliar é estabelecer a paz entre duas partes que até então estavam em condição de inimizade. Então, tendo nós sido alvos dessa obra justificadora de Jesus Cristo, fomos ao passo também reconciliados. Imediatamente após justificados, fomos reconciliados. Então, por meio de Jesus, nós somos declarados, sim, justos. E por que declarados justos? Porque nos foi atribuída uma justiça que não parte de nós, mas uma justiça que nos é imputada por Jesus Cristo. Então somos justificados e, tendo sido justificados, declarados justos, uma condição de reconciliação foi imediatamente colocada. E agora temos paz com Deus. E por meio, Paulo reforça, do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo. E o versículo 2 prossegue, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados. E qual é a graça na qual estamos firmados? Na graça da salvação. Na graça de termos a oportunidade de sermos salvos e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha que obra extraordinária que tem sido e foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que a partir de um ato de fé fomos imediatamente justificados, declarados justos por uma justiça que nos foi atribuída. Após isso, fomos reconciliados com Deus imediatamente. Já não somos mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus. E como diz Paulo nas epístolas, fomos ainda além, ou conduzidos a além disso, porque somos mais do que amigos de Deus hoje, nós somos filhos de Deus. Então nós estamos numa posição ainda melhor e mais elevada. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Paulo nos mostra que hoje nós somos, diante de Deus, inculpáveis. Isso significa que nós não somos mais culpados, não somos mais réus. Aquilo que pesava contra nós e que nos colocava no banco dos réus foi aniquilado porque Jesus Cristo nos justificou e nos aplicou a sua justiça. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Olha o que diz o texto. E a vós outros também, que no passado éreis, vejam que o verbo está no passado, né? Éreis estranhos e inimigos de Deus, quer dizer, não reconciliados, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Interessante que Paulo está querendo dizer o quê? Que as nossas obras más denunciavam o nosso status anterior. As nossas obras más do passado denunciavam que nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Versículo 22. Agora, quer dizer, nós estamos em outro momento, em outra fase, em outro tempo. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Jesus Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Então, por meio da morte de Jesus Cristo, ele nos apresentou como diante de Deus. Versículo 22. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, a versão King James diz, absolvidos de qualquer acusação diante de Deus. Então, toda essa obra de declaração de justiça foi feita por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço questão de mencionar esses textos para mostrar novamente aos irmãos que nada parte de nós, tudo parte de Deus e é operado por meio de Jesus Cristo. É por essa razão que aquele fariseu que demonstrou um orgulho espiritual, o orgulho de ser melhor do que os pecadores, o orgulho de ter obras mais nobres do que os demais, não faz o menor sentido. Porque diante de Deus ninguém é visto como justo por causa de si, mas por causa de Cristo. Por causa da sua obra perfeita, consumada na cruz do Calvário. Por meio do seu corpo que foi rasgado, que foi dilacerado, por meio do seu sangue que foi derramado, a devida justiça foi conquistada diante de Deus e nos foi atribuída por meio da fé. A justiça que Cristo nos deu, isso aqui é muito importante nós entendermos, ela alterou o nosso status diante de Deus. É o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 21 a 23. O que significa dizer que a justiça de Cristo alterou o nosso status diante de Deus? Significa dizer que, por meio da justiça de Cristo, nós saímos da condição legal de réus e fomos para a condição legal de justos. Eu não sei os irmãos, mas eu vejo uma diferença absurda entre os dois lugares. Entre legalmente ser réu diante de Deus e legalmente ser justo diante de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós saímos do banco dos réus e fomos para o banco dos justos. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário e nós devemos agradecer a Deus diariamente por esse reposicionamento. Porque imagine vocês estarmos num lugar onde nós seremos alvos da ira de Deus, onde a ira de Deus poderá a qualquer momento nos alcançar e nos atingir frontalmente. Olha que lugar perigoso, que lugar lastimoso, triste. Mas Jesus Cristo, por sua graça e bondade, a partir da nossa fé, ele nos mudou do banco dos réus para o banco dos justos. Em Romanos capítulo 3, abra sua Bíblia também nesse texto, uma leitura um pouco mais extensa, mas vamos fazer também. Em Romanos capítulo 3, o que fica claro ao lermos esse texto é que esta justiça que parte de Deus, operada por meio de Jesus Cristo, ela só pode ser recebida por meio da fé. Isso significa dizer o quê? Que não há nenhuma obra que nós possamos fazer para receber essa justiça. E Deus faz isso propositalmente. É para que a gente não se glorie. Imagine se nós tivéssemos a oportunidade de alcançar a justiça por algum tipo de obra que pudéssemos praticar. Nós, de algum modo, nos vangloriaríamos. Mas, graças a Deus, não parte de nós, não depende de nós, não é obra nossa, mas de Cristo. Então, toda a glória é para Deus. E da obra de Cristo, desta obra que nos confere justiça, nós nos apropriamos por meio da fé. Vamos ler esse texto. Entretanto, nestes últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Eu disse aos irmãos que a justiça tem como fonte quem? Deus. E quem opera a justiça? Jesus Cristo. Independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, sim? Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Agora versículo 22. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo diz a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, ele está querendo dizer o quê? Que a fé é quem operacionaliza a justiça. Não há justiça outorgada, não há justiça conferida, não há justiça imputada
senão por meio da fé. Então, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. A justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem precisa dessa justiça? Todos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o que Paulo está nos mostrando é que diante de Deus, todos indistintamente, fariseu, não fariseu, publicano, não publicano, pastor, não pastor, homem bom, não homem bom, mulher boa, mulher que não é boa, não interessa. Diante de Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e carecem da justiça que vem de Deus, é operada por Jesus e aplicada por meio da fé. Versículo 24, sendo justificados, novamente Paulo mostrando o que mostrou no capítulo 1, versículo 5. A justificação é uma obra operada por Deus, nós somos alvos desta obra. Sendo justificados, gratuitamente por sua graça. Então somos justificados pela graça, não por obras, não por méritos. Nós não somos justificados porque vamos ao templo. Nós não somos justificados porque oramos todos os dias, ou porque jejuamos 2 vezes na semana, ou porque não praticamos algumas coisas que algumas pessoas andam praticando. Nós somos justificados gratuitamente é pela infinita graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Novamente, a graça pela qual vem a justificação tem como fundamento a redenção de Cristo, conquistada por Cristo, realizada por Jesus Cristo. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício. Ofereceu quem, meus irmãos? Jesus, aquele mediante quem a redenção ocorreu. Deus o ofereceu como sacrifício com qual objetivo? Para propiciação por meio da fé. Os irmãos se lembram da Arca da Aliança? A Arca da Aliança ficava na parte mais interior do tabernáculo ou do templo posteriormente. E a Arca da Aliança, ela tinha uma tampa. E qual era o nome da tampa da Arca da Aliança? Tampa do propiciatório. Era um lugar onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, levava o sangue de um animal que havia sido sacrificado para perdão dos pecados da nação e aspergia parte desse sangue na tampa do propiciatório. Quando o apóstolo Paulo fala do sacrifício de Cristo, ele coloca o sacrifício de Cristo na qualidade de uma propiciação. Coloca o sangue de Jesus como o sangue por meio do qual nos foi oferecido a Deus uma oferta única e suficiente para a redenção da nossa alma, para perdão dos nossos pecados e para a nossa consequente justificação. Então, ele foi oferecido, Jesus oferecido, para a propiciação dos nossos pecados, obviamente, por meio da fé. Quer dizer que, novamente, a fé se coloca como o requisito, a condição para nos apropriarmos da obra que foi feita mediante essa propiciação realizada por Jesus Cristo, pelo seu sangue. Proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, versículo 26, mas no presente demonstrou a sua justiça. Olha quantas vezes aparece a palavra justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Justo e justificador. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. O que Paulo está dizendo, olha, vocês que ostentam
um determinado orgulho, uma determinada jactância. Vocês vão se orgulhar do quê? O orgulho foi completamente excluído quando Deus condicionou a justificação, a salvação, a redenção à fé. Entenderam o que Deus fez? Quando Deus condiciona tudo à fé, Ele quebra o orgulho daqueles que se orgulhavam de, por meio das obras, aparentemente ou supostamente, alcançarem algum mérito diante de Deus. Esse fariseu aqui, que nós lemos na parábola, é um fariseu desta qualidade, um fariseu que está orgulhoso por causa das suas obras, que, ao seu ver, geravam méritos diante de Deus. Ele se orgulhava de ser praticante da religião, de ser cumpridor da lei, de ser um homem devoto, e ele achava que isso acumulava justiça diante de Deus. Quando Deus tira o mérito das obras, ou quando ele mostra, melhor dizendo, que o mérito não vem das obras, ele quebra o orgulho dos orgulhosos. Ele quebra a arrogância dos arrogantes da religião, que tinham, sabe, essa prepotência, essa arrogância de terem uma ascendência em Abraão. Eles se achavam melhores, menos pecadores, eles achavam que suas obras eram mais nobres, porque eles tinham ascendência em Abraão. Nós viemos de Abraão, nosso pai é Abraão, nós somos da linhagem da promessa, nós somos melhores do que todos. Nós temos obras melhores, mais excelentes, mais nobres. Mas aqui Paulo está mostrando que por meio de Jesus, Deus condiciona tudo à fé e nada às obras. Meus irmãos, eu repito, não há nada que a gente possa fazer que possa tirar a fé como requisito do seu lugar. Não há nada que a gente possa fazer, mesmo que de forma excepcional, dentro da religião, que vai encantar os olhos de Deus. O que encanta os olhos de Deus, fazendo com que Ele impute justiça, é a fé. Versículo 29, Deus é Deus apenas. Versículo 28, concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé. Veja como Paulo fecha o raciocínio. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Ou seja, justificado pela fé, independentemente das obras. Versículo 29, Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? E por que Deus é Deus de todos os povos e pode ser justificador de todos os povos? Porque todos os povos diante de Deus pecaram. Todos os povos diante de Deus estão numa condição de destituição. Deus é Deus de toda a terra, Ele é o Deus salvador de todos os homens. Por meio de Jesus Cristo, Ele é o Deus salvador de todos os homens. Evidente que sim, dos gentios também. Versículo 30. Visto que há um só Deus, que pela fé, de novo a palavra fé. Eu já expliquei aos irmãos que a repetição de termos na Bíblia não é porque o autor não tinha outra coisa a dizer ou outro termo a usar. Quando o termo é repetido, isso é ênfase. Significa que é nisso que a gente tem de colocar os olhos com bastante atenção. E fé repete aqui várias vezes nesse texto. Visto que há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, ou seja, os judeus e os não judeus. Anulamos, pois, a lei por causa da fé, de modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Como é que nós devemos nos aproximar diante de Deus? Cientes de que não devemos nos aproximar diante de Deus como aquele fariseu, com um coração cheio de orgulho, de arrogância, então qual é a forma que devemos nos aproximar de Deus? Salmo 51 nos dá um exemplo de como devemos nos aproximar diante de Deus. Veja o que diz esse texto, Salmo 51, que é um salmo de Davi que todos nós conhecemos muito bem. O fariseu chegou agradecendo por não ser tão pecador quanto os pecadores e por ter obras mais nobres. Agora vejam
que considerando que não é dessa forma que nós nos aproximamos de Deus, então como devemos nos aproximar? Como o salmista Davi se aproximou, Salmo 51, versículo 1 ao 3. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Então, como é que se aproxima diante de Deus? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Eu não tenho méritos. Eu não faço nada como muitas das vezes eu deveria. Eu reconheço que no meu interior existem pecados e transgressões que te ofendem continuamente. Quando nós nos aproximamos de Deus, é com esse coração que a gente tem que se aproximar. Não caia na cilada de querer ostentar o que quer que seja diante de Deus. Nunca se ajoelhe, nunca ore ao Senhor dizendo, eu te agradeço, meu Deus, porque, afinal de contas, eu estou vendo por aí que as pessoas estão cometendo absurdos, mas eu não. Eu te agradeço porque o pessoal anda se afastando da tua presença, mas eu não. Aquele irmão lá da igreja, o senhor sabe quem é, está fazendo coisas impublicáveis, mas eu não. Nunca faça isso. Chegue diante de Deus dizendo, Senhor, por mais que eu faça, ainda não fiz o suficiente. Por mais que eu ache que eu possa ser alguma coisa, eu sei que, na verdade, não passo de um pecador. Então, tem misericórdia de mim. E essa é uma oração recorrente dos salmistas. Salmo 57, esta é a última referência que nós vamos ler. Veja como o salmista se apresenta diante de Deus, porque ele dá o tom de como nós devemos nos aproximar diante de Deus, assim como Davi no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Que nós possamos nos aproximar sempre diante do nosso Deus com um coração que demonstra elevada consciência de pecado. E falando de consciência de pecado, eu creio que é o que falta muito hoje na vida de muitos crentes, é a devida consciência de pecado. A gente vê pessoas fazendo coisas absurdas aí e ainda dizendo temer a Deus e servir a Deus. Mas elas estão, apesar de supostamente estar servindo a Deus, fazendo coisas absurdas a níveis de pecado ou a nível de pecado, porque falta devida consciência de pecado. Algo pelo qual eu tenho buscado a Deus para a minha vida pessoalmente é isso. Senhor, Espírito de Deus, a Leila pregou sobre o Espírito Santo domingo aqui. Faz nascer na minha mente a devida consciência de pecado. Me faz ter a devida consciência de pecado. Porque a pessoa que não tem a devida consciência de pecado, ela não anda no temor do Senhor. Ela não consegue ter a noção do peso das suas obras transgressoras. E, portanto, ela não pode se arrepender dos seus pecados, porque ela não enxerga a gravidade deles. Quando nós temos a devida consciência de pecado, nós enxergamos o pecado como ele de fato é, transgressivo. Incomoda a Deus, entristece o coração do Senhor. Então, quando nós temos essa devida consciência, isso está claro para a gente. Mas quando a gente não tem, a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo a nível de pecado não está ofendendo o coração de Deus, quando na verdade está ofendendo o coração de Deus. Então, quando nós temos a devida consciência de pecado, é assim que a gente se achega ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou aqui nesse momento de oração. Eu sei que se o Senhor for levar tudo ao pé da letra, eu não mereço nem estar sendo ouvido agora. Mas tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Eu sou miserável. Eu sou pecador. É quando a gente reconhece a nossa insuficiência, a nossa posição de insuficiência, nossa condição de insuficiência, é que Deus nos faz sair justificados.
ou ser justificados. Os irmãos me entenderam? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. O fariseu foi rejeitado porque assumiu uma posição arrogante diante de Deus. Mas o publicano, apesar de ser publicano, ele desceu justificado porque reconheceu que era miserável, era pecador. Não teve a ousadia de levar os olhos para tentar dirigir os olhares ou o olhar a Deus, porque ele sabia que sua condição era terrível, sua condição de pecado era lamentável. Então que Deus nos dê essa consciência de insuficiência, essa consciência de pecado, porque se nós sempre nos enxergarmos pecadores, a obra de Cristo estará sempre no lugar em que deve estar na nossa vida. Essa obra estará nos trazendo redenção. Essa obra estará nos trazendo justificação. Essa obra estará nos trazendo reconciliação e paz com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.